Fala rapaziada, que é Cícero do canal Cerossauro. É muito natural que a gente veja jogadores brasileiros se naturalizando e jogando por outras seleções. Até porque o Brasil é um país que exporta muito jogador e também a concorrência para jogar na seleção brasileira sempre é grande. E ainda tem o lance de politicagem da CBF que a gente sabe que existe. Como já aconteceu, convocou jogador como Jefferson e Renan e acaba não convocando jogadores que estão brilhando. Lembro também de outros dois casos, o de Dedé, por exemplo, do Borussia Dortmund, que estava jogando muito bem e estava cotado para se naturalizar alemão. A CBF convocou ele para uma partida amistosa, depois nunca mais convocou e na época acabou melando aí a naturalização dele. A mesma coisa aconteceu anos depois com o Diego Costa, após a Espanha demonstrar interesse em naturalizar o jogador. Só que como as regras mudaram já na época do Diego Costa, ele conseguiu se naturalizar mesmo tendo jogado esse amistoso com a seleção brasileira. Mas a intenção da CBF era só convocar para estragar a naturalização do jogador e nunca mais convocá-lo, que provavelmente ia acontecer. Mas vamos então conhecer alguns jogadores brasileiros que jogaram Copas do Mundo por outras seleções e também os que podem pintar nessa Copa de 2022. Em 1934, o primeiro brazuca a disputar uma Copa por outro país foi Guarisi, conhecido aqui no Brasil como Filó. Sua mãe era italiana e após boa passagem pelo Corinthians, foi contratado pela Lazio, onde jogou muita bola, e tendo cidadania italiana foi convocado para jogar pela Azzurra a Copa e ainda foi campeão mundial. Em 62, novamente a Itália levou agora dois brasileiros para a Copa, Ângelo Sormani e Mazzola, que inclusive havia sido campeão com o Brasil na Copa de 58, pois na época isso era possível. O próximo foi Alexandre Guimarães, que foi embora do Brasil aos 11 anos de idade rumo a Costa Rica, devido ao trabalho de seu pai. Em 79 tornou-se jogador de futebol e defendeu a seleção costarriquenha na Copa de 90, enfrentando o Brasil inclusive. A Copa de 98 teve 3 brasileiros jogando por seleções diferentes. Cleiton jogou apenas pelo Motoclube no Brasil e foi para o futebol tunisiano em 93. Ganhou grande destaque jogando na Liga do país africano e transferiu-se para o Bastia da França mais tarde. Fez 42 partidas e 4 gols pela seleção tunisiana e também jogou a Copa de 2002. Wagner Lopes era atacante do São Paulo e transferiu-se para o futebol japonês no final dos anos 80. Com o grande sucesso obtido, foi convidado para integrar a seleção japonesa e disputou a Copa. Oliveira é outro que saiu do Brasil muito novo e foi ídolo no Anderlecht, conseguindo sua cidadania belga em 92. Na época, a Bélgica não tinha tantas opções no ataque como hoje. Oliveira depois teve uma grande carreira jogando por times italianos e anotou 7 gols em 31 partidas com a seleção belga. Na Copa de 2002, a novidade foi o lateral Alex Santos, que no Brasil jogava na base do Maringá e foi selecionado por olheiros japoneses para integrar o S Pulse. Teve ótimo desempenho e foi naturalizado para integrar o elenco que disputava a Copa de 2002. Ele também jogou a Copa seguinte e teve 82 aparições defendendo as cores da seleção japonesa. Partindo para a Copa de 2006, Sinha do México fez até gol na primeira partida do país na Copa. Ele foi um dos maiores ídolos da história do Toluca e teve mais de 50 atuações pela seleção mexicana. O atacante Francileu dos Santos tornou-se o segundo atleta brasileiro a disputar uma Copa pela Tunísia. Ele que jogou no Sampaio Corrêa e foi para o futebol belga em 96. Teve 2 grandes temporadas no campeonato tunisiano, já se naturalizou e depois rodou por clubes franceses. Marcos Senna era conhecido no Brasil, teve boas passagens por Corinthians e São Caetano e estava brilhando no vídeo real quando foi convidado para integrar a seleção espanhola. Em 28 partidas marcou 1 gol pela Fúria. A história de Deco quase todo mundo conhece. Não conseguiu mostrar seu potencial no Corinthians e foi para Portugal brilhar no Porto. Felipão o levou para a seleção portuguesa e mostrou toda a sua categoria em campo, também pela seleção lusitana. Além de Deco, a seleção portuguesa levou mais 2 brasileiros para a Copa de 2010, Liedson e Pepe, que inclusive vai continuar sendo titular e um dos grandes nomes da defesa portuguesa na Copa de 2022. Phil Haber nasceu no Rio de Janeiro, é filho de austríacos e foi para os Estados Unidos com 6 anos de idade. Desde os 8 anos, se destacou em times escolares e em seguida brilhou na Universidade de Califórnia. Rodou por clubes europeus e em seguida foi convocado pela seleção norte-americana. Em 44 partidas, anotou 2 gols e foi mais um brasileiro a disputar a Copa de 2010 por outro país. Túlio Tanaka é outro que vestiu o manto japonês. Neto de japoneses, saiu do Brasil cedo para ser um dos maiores zagueiros da história do Japão. Disputou 4 partidas na Copa de 2010, 43 ao todo pela seleção e marcou 8 gols. Kaká ficou muito conhecido por ter grandes temporadas no Stuttgart, e como no futebol alemão tinham poucas opções de qualidade no ataque na época, o brasileiro foi convidado para jogar e prontamente aceitou. Kaká tinha grande poder de finalização dentro da área e não passou em branco na Copa, marcando um gol na vitória de 4-0 sobre a Austrália. Na Copa de 2014, no Brasil,
A Croácia levou 2 brasileiros para a competição. Eduardo da Silva, que é o mais conhecido, teve uma bela carreira na Europa, inclusive jogando muito bem pelo Arsenal na temporada 2007 e 2008. O Dinamo de Zagreb o encontrou na base do Bangu, e lá o atacante teve momentos marcantes. Chegou a fazer 46 gols em 47 partidas na temporada 2006-2007. Com a seleção croata, foram 29 gols anotados. Já o outro brasileiro é Samir, que também era desconhecido aqui no Brasil e teve sucesso no Dinamo de Zagreb. Thiago Motta foi contratado pelas categorias de base do Barcelona quando estava na base do Juventus de São Paulo. No time principal catalão, não teve o sucesso esperado e foi vendido para o futebol italiano, onde jogou muito bem e foi até ídolo na Inter de Milão. Por ser descendente de italianos, sua naturalização ficou ainda mais fácil, e Thiago foi muito bem atuando pela Azurra. Com problemas para ter centroavantes nas Copas de 2014 e 2018, Diego Costa foi o nome que a Espanha encontrou para fazer a função, e foi muito bem. A Espanha ainda teve também o atacante Rodrigo em 2018, que nasceu no Rio, mas nunca jogou no Brasil. Os outros brasileiros que jogaram a última Copa foram Thiago Cionek, que disputou até hoje 21 jogos pela seleção da Polônia, e Mário Fernandes, ex-Grêmio, que até jogou pela seleção brasileira principal, para quem não lembra, e depois até rejeitou atuar pelo Brasil quando foi convocado. Fez uma bela carreira jogando pelo CSKA e se deu muito bem atuando na seleção russa. Nomes de brasileiros praticamente certos que irão disputar a Copa de 2022 em outras seleções são Pepe, Otávio e Matheus Nunes com a seleção portuguesa e Rodrigo, que pode novamente integrar o elenco espanhol. Então galera, espero que tenham gostado do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, também curtir esse vídeo, muito obrigado pela atenção e um abraço.